Para frente, irmãos, em nome de Jesus. Não se preocupe com o relógio, viu, pastor? O senhor está aqui, é a primeira vez na sua gestão, é? Pronto, então tem até meia-noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar. Senti a presença do Senhor aqui. A igreja está bonita. A liturgia está agradável ao Senhor. Para mim está tudo perfeito. Quero agradecer a forma que nós temos sido tratados nesse lugar pela família pastoral. Que Deus os recompense ricamente. Eu posso ir até aqui, ainda aparece. Até aqui ainda aparece. Saber meus limites. Aleluia. Gente, que igreja abençoada. Que culto organizado. Eu não estou dizendo isso aqui para agradar ninguém não, viu? Porque deve ter problema aqui também. Não é só maravilha não. Lá em casa somos 4 pessoas, eu e as 2 meninas, e tem problema. E quanto mais gente, problema. Mas a igreja de Caicó, para a honra e para a glória do nome do Senhor, está bonita. E que Ele receba toda a honra e toda a glória. Livro de Joel. Quer dizer que eu tenho 1 hora, homem de Deus. Aleluia. É para se basear naquele relógio? Parece que ele está parado. Tá bom. Quem achou o livro de Joel diz amém. Verso de número... Verso 27. Verso 27 do capítulo 2. Quem achou? Diz assim, olha. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou um pouco com a garganta meio que comprometida. Nós temos andado muito, não temos tido uma pausa para descanso. E o pastor João nos colocou ali na hospedagem, e lá tem ar-condicionado. E pobre, rapaz, não é estou acostumado com ventilador. Aí a garganta irritou, mas nós vamos entregar aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Amém? Queridos, dizer que vivemos dias difíceis já não produz mais efeito em ninguém. Porque há quase 2 anos nós estamos passando, atravessando, vivendo, chorando e orando. Por uma causa só, que é comum a todos nós. Não é mais uma causa individualizada de um indivíduo, nem regionalizada de uma região. É uma causa global
o mundo inteiro está sofrendo. E aí nós nos deparamos com esse livro, o livro de Joel, 3 capítulos, 73 versículos, mas de uma profundidade tão grande, que parece que ele foi escrito ontem para os dias de hoje. Este livro ele foi escrito 800 anos antes de Cristo pisar aqui nessa terra. Se nós somarmos aos 2020 anos da era cristã, ele foi escrito há 2820 anos atrás. Mas ele tem um apanhado escatológico fora do comum. E ele fala conosco como se ele tivesse sido escrito ontem para nós hoje. Agora, bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E Paulo escrevendo, ele diz que nós, por mais que nos esforcemos, jamais vamos conhecer na sua totalidade a largura, o comprimento e a profundidade desse Deus tão grande. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa eu sei, é que Deus cuida, e que Ele é Deus do meio, Ele é Deus do início, do meio e do final. Hebreus capítulo de número 13, verso número 8, ele diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Ou seja, Ele é Deus do passado, Ele é Deus do presente e Ele continuará sendo Deus do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Há um verso que eu gosto muito, e eu até citei ele ontem. Provérbios capítulo de número 19, verso 21. Esse verso faz uns 3 anos que ele me acompanha de perto. E ele diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor, ele é muito antes da nossa existência, ele é mais antigo. E no militarismo você sabe que a antiguidade ela tem precedência. O propósito do Senhor, ele é muito antes. Louvado seja o nome do Senhor. Muito antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já tinha traçado um propósito. Então, de repente, eu posso planejar alguma coisa, mas possa ser que esta coisa não venha acontecer. Por quê? Provérbios capítulo de número 16, verso 1, diz que muitos são os planos dos homens, mas a resposta final, ela sempre procederá da boca de Deus. Eu posso planejar, e por melhor que seja, possa ser que venha a falhar esse plano, esse propósito. Agora, os planos e os propósitos do meu Deus, do seu Deus, jamais falharão. Livro de Jó, capítulo de número 42, verso 2. Ele diz assim: bem sei, meu amado, que nenhum dos teus planos, eles podem ser impedidos. Descendo 2 versos, nós chegamos ao verso 5, passando pelo 3 e o 4, chegamos ao 5. Aí ele diz assim: eu conheci a Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Tem uma frase que me mandaram uns dias atrás e eu gravei. Diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. E o processo tem sido longo, duradouro, espinhoso, mas nós vamos ainda viver o melhor de Deus. Pois bem, quando nós, pastor João, paramos para analisar esse livro, nós vamos entender que para os judeus havia 4 formas básicas de Deus se revelar. Primeira forma, Deus falava por meio dos seus profetas e suas visões. Segunda forma, Deus falava por intermédio de sonhos. Terceira forma, Deus falava pelo Urim e pelo Tumim. E a quarta forma, pela voz divina. E de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a manifestação de Deus destas 4 formas diferentes. E Deus escolheu este homem para revelar coisas profundas a ele. Agora veja bem só uma coisa. Primeiro ponto que este livro aborda
é que há uma devastidão causada por conta do pecado, quando Deus ira-se e permite tais acontecimentos àquela nação. E aí eu pego novamente Provérbios capítulo 19, verso de número 21. Deus, ele tem um propósito. Livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam, elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, as boas e as ruins. Deus, ele não perde o controle de nada. Primeiro ponto do livro que ele vai abordar: há uma devastidão, há choro. Agora, ele permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 7. Diz a Bíblia que certa feita os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor. Eu não vou entrar no mérito teológico, se esta reunião era de humanos ou de anjos. Mas fato é, ainda que fosse de anjos, eles passaram desapercebidos porque eles não têm um atributo que só Deus possui: onisciência. Deus sabe todas as coisas. Os anjos não sabem todas as coisas, mas fato é que Satanás sorrateiramente ele infiltrou-se naquela reunião. E eu até citei um verso ontem aqui, 2 Coríntios capítulo número 11, verso 14. Não é de se admirar que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Veio entre eles Satanás. E ele estava ali e ninguém viu nem percebeu. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Diferentemente de nós, Satanás não gosta de aparecer para dizer que é ele que está fazendo. Ele não gosta. Sabe por quê? Porque se ele for revelado, acabou-se a força dele. Agora nós gostamos de fazer e colocar selfie. Olha eu aí. Eu entregando a sacola, o sacolão. E fui eu que ajudei o irmão a levantar-se. Satanás não. Ele gosta de passar desapercebido. Ele estava lá, olha, camuflado. Só que eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Porque enquanto Satanás está a nos observar, tentando um momento para nos derrubar, o nosso Deus está assim, ó. Aqui não. Sabe o que é isso? Pedro estava se gabando. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aí o Senhor disse: Simão, Satanás me pediu para te peneirar como se peneira o trigo esta noite, mas eu roguei ao Pai. Ou seja, se não for ele na nossa vida, ora diga Israel. Nós aqui gostamos de aparecer e o Senhor já tinha nos advertido: quando você der com a direita, esconda a esquerda. E aí o nosso Deus disse: de onde vem Satanás? Um espanto tomou conta daquela reunião, porque ele estava ali e ninguém sabia. Aí ele decidiu rodear a terra e passear por ela. Ele pode se movimentar na velocidade do www, na velocidade da informação que a internet produz, mas ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só o nosso Deus, que é grande e tem todo o poder, que ocupa todo o espaço.
De onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Observaste tu, meu servo Jó? Deus já se antecipou, João. Observaste tu, meu servo Jó? Aí olha só a teoria de Satanás. Porque Deus já foi dizendo: não há ninguém semelhante a ele. Olha os adjetivos: íntegro, reto, temente a Deus e ainda se desvia do mal. Aí Satanás: porventura tem ele te servido em vão? Tu não tens cercado de bens? Não tem prosperado tudo quanto ele coloca a mão? Parafraseando, Satanás estava dizendo assim: ele só te serve porque ele nada na bênção. Só que ele esquece que aquele princípio que Paulo pregou aos Filipenses capítulo 4, verso 11, 12 e 13, que ele sabia ter e não ter, que ele sabia passar necessidade, mas tem abundância, mas ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Aquele princípio ele tinha tirado de Deus, é o mesmo princípio que Jó havia tirado de Deus. E Deus disse assim: tudo quanto ele tem está na tua mão, mas na vida dele você não pode tocar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: você pode perder tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Disse isso para exemplificar que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E este livro vai nos dizer, na sua divisão primária, que houve uma devastidão. Deus permitiu. Agora, por que é que Deus permitiu? Porque aquela nação, e olha que eu estou falando do Reino do Sul, porque o profeta, que é o objeto da nossa exposição nessa noite, ele profetizou no Reino do Sul, mais precisamente no reinado de Joás. E a história do rei Joás, ela está compreendida entre o capítulo 22 ao capítulo 24 do livro de 2 Crônicas. E olha que o Reino do Sul, que marcou o Reino do Sul, foi a característica de todos os seus reis serem reis bons. Mas o que marcou o Reino do Norte foi que todos os reinos do Norte eram reis maus. O Reino do Norte durou 209 anos. Teve 8 dinastias de famílias diferentes que reinaram sobre aquele rei. Teve 19 reis, mas o que marcou foi que todos os reis eram maus e faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que Acabe, ele teve a capacidade de ser o pior rei de Israel entre todos, porque ele havia herdado a referência do seu pai Orim. E onde é que você quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar com isso é que Joel, ele avistou de longe, mas viu o seu ministério, um homem, e ele conheceu o outro, que foram as suas referências. Quais eram, pastor? Ele viu o ministério do profeta Elias, o profeta do fogo, e ele conheceu o profeta Eliseu. Estas eram as referências do profeta Joel. Nós estamos carentes de uma referência nos dias de hoje. Estamos carentes. Olhamos para um lado, olhamos para outro, e estamos com dificuldades de encontrar referências. Mas quando Joel olhava, ele via Elias, o homem que por 3 vezes orou e o fogo desceu do céu. Quando Elias é substituído, ele passa a enxergar Eliseu, que orou e o ferro do machado flutuou, que orou e o moço ressuscitou, que orou
E Deus realizou o milagre. Só que, nos dias do profeta Joel, ele foi chamado para profetizar em um tempo difícil. Por que o tempo estava difícil? Porque as pessoas haviam desprezado o conhecimento de Deus. Elas não queriam saber de Deus. Elas não queriam saber de Deus. E aí o que é que Deus faz? C.S. Lewis, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que o sofrimento é o sino de Deus para colocar qualquer homem de joelhos. As pessoas, elas estavam adorando a deuses pagãos. Olhe que ele avistou o ministério de Elias. Qual era o contexto dos dias de Elias? Altar quebrado, adoração a Baal, profetas falsos dentro dos templos, o Deus de Israel esquecido. Quando se acontecia algo bom, já não era mais dado a glória a Deus, mas ao homem. Será que nós estamos vivendo dias diferentes? Será que o evangelho que tem sido pregado e as igrejas que estão abarrotadas, será que não estão servindo a homens ao invés do Criador? Aí o que foi que Deus fez? Cerrou. Começou por onde? Chuva. Deus cerrou os céus. Não caiu mais chuva. E o que foi que ocorreu? Seca. Não tinha mais pasto. Porque Deus cerrou o céu e enviou uma leva de 4 gafanhotos. Deus enviou o gafanhoto cortador. Cortou folhas. Deus enviou o gafanhoto migrador. Cortou galhos. Deus enviou o gafanhoto destruidor. Foi e consumiu troncos. Deus enviou o gafanhoto, o devorador, e Deus enviou agora o quarto, o destruidor. Comeu até a raiz, meu irmão. Outro dia eu fiz aquele momento louco que a gente faz umas frases e coloca lá no Instagram, eu coloquei assim: tem dias que nós não estamos vendo nem o túnel, avalia a luz no fim do túnel. Foi assim, pastora Marília, que a nação de Israel começou a sentir-se. Eles olhavam para um lado e para o outro e não via mais saída, porque Deus fechou. Aí o livro de Apocalipse diz que ele tem a chave de Davi, e quando ele abre ninguém fecha, mas também quando ele fecha ninguém abre. Você pode ver isso em 1 Reis capítulo 17, quando Deus manda Elias lá no palácio de Acabe e diz assim: olha, segundo a minha palavra não haverá chuva sobre a terra. Aí lá em Tiago capítulo 5, a Bíblia vai dizer: Elias, sendo homem, sujeito às mesmas paixões que nós, orou incessantemente, e durante 3 anos e 6 meses não choveu, nem caiu orvalho sobre a terra. Porque Ele é quem comanda tudo. Deus cerrou os céus, enviou uma leva de 4 gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. Aí o povo olhou e viu que os recursos se esvaíram na horizontal. Aí isso me lembra do Salmo de número 121, quando o salmista ele está cercado pelo seu filho Absalão, ele está correndo risco de vida. Aí ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou seja, ele não viu mais saída na horizontal, ninguém podia mais resolver. Deixa eu pegar um gancho na situação atual. Algum homem está conseguindo resolver a situação da Covid? Não. A solução vai vir de homens? Não.
mas não vai vir mesmo. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 39. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O povo não queria mais saber de Deus. Estava adorando deuses estranhos. Estavam vivendo dissolutamente. Aí Deus, pá! Deus começa a cobrar. Agora, queridos, permita-me expressar o meu pensamento. Deus não está cobrando dos ímpios. Deus está cobrando do seu povo. Os ímpios, eles já estão no mundo e o mundo jaz no maligno. É claro, o texto de Joel, Deus está cobrando do seu povo. Porque o seu povo estava distante dele. E aí ele permitiu. Ele permitiu. Mas que é isso, pastor? Oi, irmão. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permitiu. Agora, o que é que ele vai fazer? Como ele vai realizar? E ninguém sabe precisar. Mas que ele continua no controle, ele continua. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Na horizontal, não há solução. Verso 2 do capítulo de número 121 do livro de Salmo, a resposta vem. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse é o primeiro ponto. Deus permitiu. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus permitiu. Mas aí a Bíblia vai falar que Deus, ele é misericordioso. O povo, percebendo que não tinha mais nada o que fazer, nem tinha onde buscar e não tinha como resolver, lembrou-se que há um Criador. Lembra do rei Nabucodonosor, quando se exaltava acerca da Babilônia e dizia: não é esta a Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço? Aí o Senhor lhe deu um sonho, e quem interpretou esse sonho foi Daniel. E disse que ele deveria se arrepender e reconhecer que Deus é quem bota reis e Deus é quem tira reis. E diz a Bíblia que ele não se arrependeu. Naquela mesma noite ele olha assim e diz assim: não é esta a Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço? E uma voz do céu desceu e disse que o tempo dele era passado e que ele ia comer capim como um boi. E ele pastou como um boi. Só que em meio a esse sofrer, ele lembrou-se que há um Deus poderoso nos céus. E ele se arrependeu. E Deus lhe restituiu. Segundo ponto dessa mensagem. Vai haver uma frutificação. Deus vai restituir. Deus vai fazer transbordar novamente. Mediante ao arrependimento. Temos visto, temos presenciado que a igreja do Senhor ainda não despertou. Agora, veja o âmago de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, orar a mim, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você acha que é a CPI da Covid que vai resolver alguma coisa? Quem tem o maior poder, que limita todos os demais poderes, este poder está sobre a igreja do Senhor. No grego, há 8 definições para a palavra poder. Exemplo, livro de Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao 8. A Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos às autoridades, e não há autoridade alguma que esteja empoderada que não tenha sido constituída por Deus. A palavra que Paulo empregou para escrever esta carta aos Romanos é a palavra tronos, que se refere a um poder político. Alguém que está exercendo um cargo político. É um poder, mas é um poder limitado. Quando nós estudamos na administração, nós vamos entender que o que limita outro poder é um poder maior. A Bíblia diz, livro de Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra que o médico Dr. Lucas empregou é a definição mais forte no grego das 8, para distinguir, destacar e para sabermos de que poder o autor sagrado está falando. E a palavra que ele empregou foi o dinamis de Deus, que traduzindo para nós é o poder sem fronteiras, ou seja, é um poder que não conhece limites, onde ele chega, ele domina. Por isso que ele disse, é Jerusalém dominou, é Judeia dominou, é Samaria dominou e até os confins da terra. Não existe vácuo de poder. Todo o território está ocupado por algum poder. E o maior território, meu presbítero, que é disputado dia e noite, é a mente humana. Por isso que o sábio falou em Provérbios 4:23, citei esse verso aqui ontem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não existe vácuo de poder. Quando o Estado, e você sabe muito bem disso, você é militar, quando o braço armado do Estado, que é a polícia, precisa entrar em um dado território ou em dada comunidade portando arma de guerra, fuzil, 556, é porque aquele território não é mais dominado nem comandado pelo Estado. Confere? Porque se fosse dominado e comandado pelo Estado, ele entrava sem NA, sem arma alguma, porque era de domínio seu. Exemplifica isso. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 ao 41. Jesus disse para os discípulos, para a outra margem. O que é que tinha na outra margem? A terra de Gadara. Capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 4, do verso 31 ao 40, do verso 35 ao 41. Eles adentraram ao barco e foram fazer a travessia.
o mar da Galileia, um grande ajuntamento de águas, 22 quilômetros de comprimento e 14 de largura, e diz o historiador Flávio José, uma média de profundidade de 50 metros. O Senhor disse lá para outra margem, eles adentraram e foram. O que é que ocorre no meio do lago? Uma tempestade sem precedentes. Ao ponto que 4 daqueles 12 discípulos tiveram medo. Mas tiveram medo por quê? Porque aquela tempestade era diferente de tudo que eles já tinham visto. Quem eram esses? Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores e conheciam aquele lago como ninguém, tendo em vista que a profissão era passada de pai para filho. E o que nós estamos atravessando hoje, na atualidade dos nossos dias, nós nunca tínhamos presenciado. É algo novo. E eu até já disse para o pastor João, já disse para o pastor Pedro e para uma infinidade de pastores, se eu soubesse que o tempo que eu ia gerir esse campo era um tempo tão difícil como esse, eu não tinha me candidatado nem amarrado. Tinha nada, irmãos. Eu estava preparado para dizer assim, é muito jovem, não tem experiência. Estava preparado para isso. Agora, para fazer cerimônia fúnebre de pastores amigos, meu irmão, não estava preparado para isso. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E o que é que ocorre? Para o meio, para a outra margem, quando eles estão no meio do lago, uma tempestade sem precedente. Por quê? Qual era o alvo do Senhor? Território de Gadara, capítulo 5, livro de Marcos, verso 1. Haviam 2 endemoniados. Marcos dá destaque a um, certamente o mais violento. A Bíblia vai dizer que eles estavam possessos de uma legião. Livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. O que é um principado do mal e o que é uma potestade? É um demônio que exerce domínio sobre um determinado território. O Senhor disse lá para outra margem, e eles estão indo, se levanta uma tempestade que não era comum. Por quê? Porque Satanás não queria que o maior poder que existe, que estava sobre a vida de Jesus, ainda não estava sobre a vida dos discípulos. Isaías capítulo 61, Jesus disse, Deus disse ao profeta Isaías, e ele profetizou 700 anos antes de Cristo, acerca de Jesus. Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí ele vai dizer, libertar os cativos, pregar a palavra, curar os enfermos. Então Satanás não queria que esse poder chegasse lá do outro lado. E diz a palavra do Senhor, que eles, temerosos pelas suas vidas, despertaram o mestre repreendeu o vento e o mar, e o barco continuou a navegar até a outra margem. Quando o barquinho chega a outra margem, aquele endemoniado, é a Bíblia que diz, ele vem correndo numa velocidade tão grande. Se nós formos olhar o contexto histórico, aquela cidade era dominada. E diz a Bíblia que ele quebrava as cadeias e os grilhões e ninguém podia prendê-lo. O que é que eu quero dizer com isso? Nenhum poder dos que estavam ali representados, policial, saúde ou político, foram capazes de dominar e subjugar aquele poder demoníaco que atuava ali. Então logo aquela cidade não era uma cidade turística feita Jericó, era uma cidade esquecida que as pessoas evitavam. E eu ouso a dizer que o sonho da população de Gadara era mudar-se para uma cidade melhor. Agora, por que é que não saía?
o mar da Galileia estava rodeado de 10 cidades. Por isso que, dado o momento de onde o autor sagrado está falando, ele recebe o nome de Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, porque era de acordo com a cidade de onde o autor estava falando. E sobreviviam do pescado daquele lago. O historiador Flávio José ele diz que sobreviviam do pescado daquele lago cerca de 200 famílias. Então existiam no mínimo 200 barquinhos. Mas a ordem era lá para o outro lado. E quando o barquinho encosta ali, eu imagino que a população daquela cidade sobe nos eirados, nas árvores, e passa a reparar e olhar aquela cena. E ficam esperando o que é que vai acontecer, tendo em vista que aqueles endemoniados botavam para correr qualquer um que chegasse àquele lugar, porque eles dominavam aquele território. Só que quem coloca o pé ali é o meu, é o teu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor coloca o pé ali, aquele endemoniado, pastor João, ele vem numa velocidade tão grande, mas quando ele chega pertinho, as pessoas estão olhando, ele vai trucidar este homem franzino. Mas quando ele chega bem pertinho, meu irmão, ele puxa o freio de mão e vem derrapando numa velocidade tão grande, estoura todos os airbags daquela Land Rover do capeta, e ele já cai de joelhos. Ele cai de joelhos e diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo, que vieste atormentar-me antes do tempo. Ele evocou, no mínimo, 2 passagens bíblicas. A primeira, Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus disse que o descendente da mulher, no singular, esmagaria a cabeça da serpente. E João capítulo 19, verso 30, quando Jesus dá um brado e diz tetelestai, para nós está consumado. Em outras palavras, o homem não te deve mais nada. Paulo falou sobre isso, Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Ele expôs publicamente ao ridículo e ao desprezo os principados e as potestades, rasgando na cruz do Calvário o escrito de dívida que nos era contrário nas suas ordenanças. E Jesus disse: saia. E ele teve que sair, por quê? Porque o maior poder chegou naquele lugar. Por isso que o autor sagrado de Crônicas, ele está dizendo assim: se o meu povo, se a igreja do Senhor, se a igreja brasileira acordar, que o maior poder está sobre a vida da igreja, e se ela se humilhar, e se ela se converter. Você já viu Jesus chamar algum pecador de hipócrita? Já viu? Não. Sabe por quê? Porque você chega para um beberrão e vai falar de Jesus para ele, ele diz assim: eu sou beberrão mesmo. Você mesmo disse aqui, eu cheguei aqui feito um cachorro. Não é? O cara não assume. Se você chegar para uma prostituta e dizer assim, que você é, ela diz: eu sou prostituta. Agora, se você for cobrar de um crente desmantelado, ele vai dizer: eu sou servo de Deus, irmão. Sangue de Jesus tem poder. A palavra teatro, quem inventou foi os gregos. Eles criaram uma persona, uma máscara, que o indivíduo ele fazia vários papéis ao mesmo tempo. E o nome que se deu a ele foi de ator. E a definição para a palavra ator no grego é hipócrita. Alguém que usa várias personas. E qual é a grande diferença entre Davi e Saul? Davi errou muito mais do que Saul. Mas Saul tentava justificar-se e Davi não. Davi reconhecia que estava errado e que precisava de conserto.
Essa é a diferença. Aí ele está dizendo, se o meu povo, ele não está falando para ímpio não, ele está falando para mim, para você. Nós precisamos voltar ao evangelho genuíno e verdadeiro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Depois de uma frutificação, há um derramado Espírito de Deus. Eu acredito piamente que não só aqui em Caicó, mas na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e em todas as denominações do Brasil, haverá um verdadeiro reavivamento. Mas tem uma coisa, isso só vai acontecer quando a igreja for quebrada. Ela ainda não sentiu. Olha só, a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sabe qual é o sentido original para um coração quebrado? Um coração que foi esmagado, esmiuçado por uma marreta. Livro de Jeremias, capítulo de número 23, verso de número 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. O que é uma penha? É uma rocha. O que é uma rocha? É os corações dos crentes hoje em dia, que Deus tem cobrado, mas eles ainda não perceberam que eles têm que voltar ao primeiro amor. Se tivesse havendo, pastor João, um verdadeiro arrependimento no coração da igreja, essa igreja estava cheia e lotada. Lá em Parnamirim estava cheio e lotado, mas os crentes estão com medo de vir para a igreja, mas estão indo para as festas, estão indo ao supermercado, estão indo nas ruas, só não podem vir para a igreja porque ainda não estão sentindo a cobrança de Deus. Mas tem uma coisa. Mas ele não vai conseguir resolver. Quem resolve é o Senhor. E quem tem acesso ao céu é a igreja. Ele disse assim, que para os ímpios, para os desobedientes, o céu está de bronze. Isaías disse que o que separa o homem de Deus, não Deus do homem, porque Deus está em todo lugar, é o pecado, e o céu é de bronze, de sorte que a oração não sobe. Mas ele disse, se o meu povo se dobrar, reconhecer, se curvar, se humilhar, se arrepender, eu vou abrir o céu, eu vou ouvir e vou sarar a sua terra. É a igreja. O segredo é a igreja. Você acha que o tempo que nós estamos vivendo, eu tenho tempo para discutir picuinhas? Eu tenho tempo para ficar de mimimi? Aí eu não vou para a igreja, eu não vou com a cara desse pastor. Irmão, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 10 em diante. Havia uma divisão na igreja. Será que nós estamos unidos? Se nós não estivermos unidos aqui, avalie entre as denominações, os crentes interdenominacionais, quando um se acha que já está do céu para dentro, o outro acha que é a igreja que está mais perto do céu. Havia uma divisão lá. E um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Pedro. Os que diziam que era de Paulo era por causa do ensino de Paulo. Os que diziam que era de Pedro era por conta dos milagres que Deus fazia por intermédio de Pedro. Os que diziam que era de Apolo era por causa da eloquência da pregação. Aí Paulo,
escreve uma carta. Olha só como Paulo era crente. Porque Paulo podia dizer, rapaz, realmente Pedro é Apolo, eu sou o cara. E eu disse para o senhor hoje, não disse? E disse para a pastora Marília, jamais eu perderei tempo tentando desqualificar uma gestão que foi antes da minha. Porque Paulo, ele chega dando uma machadada na raiz da divisão e ele disse, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Nós não somos nada. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Portanto, toda a honra, toda a glória é dele. Aí Isaías, capítulo 42, verso 8, ele diz assim, minha é a glória, e eu não dou a ninguém. A glória do crescimento de Caicó é de Deus. A glória da permanência de Caicó é de Deus. Há uma necessidade. O povo de Deus ainda não reconheceu isso. Agora, estamos tão distantes do Senhor assim. Falando de Brasil, mais de 500 mil mortes. Certo que tem umas que não são da Covid mesmo, são questionáveis. Mas, independente disso, morreram mais de 500 mil pessoas. E a igreja ainda está adormecida. A igreja ainda está sendo coadjuvante e não quer assumir o papel principal. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja não precisa se curvar a político nenhum. A igreja não precisa se curvar a empresário nenhum. A igreja é independente e ela tem um dono. E o dono dela cuida muito bem dela. Agora, nós não estamos fazendo uso das armas. Que começa por nós. Um conserto nosso. Quarto ponto para encerrar nos 10 minutos que me foram conferidos. Há mais de 8 horas. Quarto ponto que esse livro aborda. Deus vai cobrar das nações que afligiram Israel. Você sabe que a igreja, de certa forma, está sendo perseguida. No Rio Grande do Sul, a minha sogra está lá, e ela me disse que todas as igrejas estão fechadas. E se o pastor abrir, é preso. Aí eu te pergunto, qual é o risco que a igreja oferece a propagação do vírus se você vier e ficar de máscara aqui e não tirar a máscara? As pizzarias estão cheias, os restaurantes estão cheios, máscara só para entrar, na hora de comer está abarrotado. A igreja é afligida diariamente, mais em alguns lugares e menos em outros. E se nós olharmos em um contexto onde há uma perseguição velada e ferrenha, nós vamos ver que só esse ano, se você olhar no site Missões Portas Abertas, já morreram quase 6 mil pessoas por causa do evangelho. Missionários. Deus permite, mas esse livro vai dizer que Deus não deixará o seu povo envergonhado perpetuamente. Ele diz nesse livro que ele trará juízo às nações que afligiram Israel. Certa feita, um rei francês quis perseguir a igreja do Senhor. E um dos seus generais disse assim: majestade, não faças uma loucura dessa. Aí ele disse: por quê? Ele disse: porque ao longo de toda a história
ficou comprovado que todos que perseguiram a igreja foi como um martelo de amassar carne batendo numa bigorna. O que é uma bigorna? É uma peça de ferro maciço de modelar outros ferros. Aí ele diz assim: a igreja é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. E na composição da igreja, verso 18 e 19, do livro de Mateus capítulo 16, Jesus disse assim: tu és Pedro, pequena pedra, fragmento de rocha, você não é nada. Mas sobre eu, a pedra angular de esquina, que os edificadores rejeitaram, mas veio a ser a principal, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Verso 19, ele disse assim: e te darei as chaves dos céus. Tudo que vocês ligarem aqui, será ligado lá. Tudo que vocês concordarem aqui, será concordado lá. Nós estamos esperando do céu, mas na verdade é o céu que está esperando a atitude da igreja. Todos estes que estão em posição de poder, porque Deus permitiu, mas tem fustigado, afligido, perseguido a igreja, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E eu encerro dizendo, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque nós vamos recorrer a quem estando nas mãos de Deus. Então, se você sente-se perseguido, afligido porque você é igreja, saiba, Deus vai ajustar contas com quem persegue a igreja. Mas o segredo da vitória está na igreja. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Oi. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Antes de passar para o pastor João, eu quero, irmão, só reforçar o convite que já foi feito para essa semana. A partir de amanhã até quinta-feira nós temos aqui um trabalho